Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer sempre falar sobre espiritismo e uma responsabilidade muito grande. E antes de começarmos, então, a gente faz uma oração que é uma forma de tornarmos as energias equilibradas, não é? E que aproveitemos esse momento de conversa sobre o espiritismo para que nós possamos tirar qualquer lição saudável deste momento de diálogo e que nós possamos juntos, não é, transformar esses períodos que passamos aqui em sabedoria, em aprendizado, juntos, coletivamente, que é o propósito da doutrina espírita, ao qual eu pretendo me manter nesses próximos 30 minutos. O propósito do espiritismo, né, aqui na nossa dimensão. Então vamos fechar os olhos, por favor. Concentrar a nossa consciência no nosso Deus Criador que vive dentro de nós. Sentirmos a leveza do ar que se move através do amor do nosso Deus Criador, a presença do nosso querido irmão Jesus Cristo, mais velho, mais sábio, mais maduro, mas filho do mesmo Pai que nos criou e, portanto, nos ama com amor fraternal, incondicional, e pedir a Ele, que aqui está conosco, como Ele mesmo anunciou, que nos dê a paz que precisamos para seguirmos na nossa jornada reencarnatória. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela presença dos anjos, mentores e guardiões aqui na nossa casa também, para que cada um possa receber de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, Senhor Jesus, e também com acréscimo de misericórdia. Que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Tem também na caixinha ali os folhetos que nós trouxemos, que eu trouxe agora, Seara Espírita, é um jornalzinho com vários textos. Também o pessoal pode pegar ali, tá? E é espírita. E eu vou ler um trecho aqui de um livro chamado Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier por inspiração de Emmanuel. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas, disse Jesus, e foi anotado por João no Evangelho. E há neste livro, Fonte Viva, então, a descrição espiritual de Emmanuel através da mediunidade magnífica de Chico Xavier, que significa que Emmanuel, no plano espiritual, com toda a visão ampla, trouxe a mensagem, né, para que, através da mediunidade, do intermédio entre as dimensões, Chico Xavier escrevesse, lançasse no livro Fonte Viva, de 2004, e compartilhaste conosco. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor, todavia a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus, entretanto a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre, contudo a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador, louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, baseado nisso, falando sobre o propósito do Espiritismo, percebemos que Jesus falou sobre obras, sobre trabalho, sobre vontade, sobre movimento. E já, quando veio encarnado, sendo ele, então, para que nós contextualizemos, um espírito desprendido do seio de Deus muito antes da nossa própria consciência, lembrou ele que Deus trabalha e ele também trabalha.
E nós também, portanto, temos esta responsabilidade evolutiva de fazermos o nosso esforço para sairmos da escuridão, da falta de consciência de quem somos, para onde nós vamos e o que podemos fazer por nós mesmos. Tudo isso, né, Jesus trouxe em etapas para o nosso planeta, porque, como dissemos e dizem, né, a doutrina espírita, nas obras diversas, A Caminho da Luz, por exemplo, também como inspiração do mentor do Chico Xavier, o Emmanuel, mostrando o caminho evolutivo das criaturas e outras tantas, que Deus, que não tem começo nem fim, que é a maior inteligência suprema do universo, como diz na questão número 1 do Livro dos Espíritos, sempre esteve ativo e nos manda, então, irmãos que estão fora da nossa capacidade de compreensão ainda, como Jesus, que ajudou os trabalhadores que criaram o universo que nós estamos agora, a Via Láctea, o Sol, a desprender a massa do Sol, esfriar a Terra como se fosse argila e acalmar os elementos e trazer a vida através da ciência da criação, como está no livro, um deles, do Allan Kardec, A Gênese Espiritual. E não foram só 7 dias, é um fenômeno mais amplo que isso. 7 dias são metáforas bíblicas. Allan Kardec se debruçou sobre isso. E depois de muitas e muitas e muitas possibilidades, né, de passagem do tempo, girando em torno do Sol, o nosso irmão mais velho, criador e mentor das nossas consciências, mandou Moisés. Porque nós já estávamos prontos, alguns para conhecer, outros para relembrar a nossa origem espiritual, que somos filhos de Deus e que não nascemos sem propósito para vivermos uma encarnação como formigas, trabalhando sem saber qual é o nosso destino no formigueiro. Não que as formigas não saibam, é apenas um exemplo de que, claro, que o que está pequeno está no infinito, como disse o filósofo Sócrates. Jesus, então, que é o sociólogo divino, que é o psicólogo do Senhor, que nos ama com a caridade infinita e que disse que o amor cobre as multidões de nossos erros kármicos entre a lei de causa e efeito, lembrando que a cada um segundo as suas obras será dado, que a semeadura é livre, que a colheita é obrigatória. Por Moisés mandou então a lembrança dos 10 mandamentos, falando mediunicamente no Monte Sinai, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é a principal obrigação da consciência agradecida pela vida que possui. E agradecendo pela vida que possuímos, perceberemos que as trevas começam a se desescamar da nossa aura, porque elas se desprendem através da luz que começa a vibrar dentro de nós, pela lembrança de que sim, somos consciências que tivemos um dia total e liberdade plena, e ainda temos uma certa lembrança do, entre aspas, paraíso perdido, que nos deu o nosso Senhor, Pai Criador, para que entendêssemos, não é? O que significava amar a Deus sobre todas as coisas e construirmos a nossa própria consciência através do infinito, porque a morte do espírito não existe, pelo trabalho, pelo esforço, pelo merecimento, pela ação de causa e efeito. Então Deus, é claro que não nos jogaria no universo sem conhecermos a lei, assim como um pai responsável não dá a chave do automóvel para um filho que não sabe dirigir, que não tem carteira e que não conhece as leis. É muito simples essa compreensão. Então, nesta visão paternal de que nós somos filhos de um Deus único no universo, aqui está a lembrança, neste trecho que nós lemos, de que trabalharmos não significa escravidão, não significa grilhões. Esse é o conceito que se teve aqui neste planeta, ainda considerado, né, na escala dos mundos, o segundo estágio da evolução, porque é um planeta de provas e expiações. Planetas primitivos, que são alguns,
planetas de provas e expiações, aonde nós já tivemos a liberdade de errar e acertar e, portanto, né, de certa forma, perdermos a credencial de estarmos num paraíso de felicidade plena, onde não haveria choro e ranger de dentes, onde não haveria centavos de dívidas morais e éticas e materiais para que pudéssemos resgatar. E então estamos no mundo de regeneração, aonde as almas, né, criaturas mais primitivas, fazem a sua escola, fazem o seu estágio, trabalham em convivência com os irmãos mais velhos, emigrados de vários lugares, das muitas moradas da casa de Deus, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, mundos superiores, mundos inferiores, e que nós ainda temos uma consciência bastante limitada do universo. E estudando isso, entendemos então a bondade de Deus sobre as nossas mazelas orgulhosas, incapazes de aceitarmos pela nossa consciência ainda limitada, pelo endurecimento de nossos corações incapazes de amar, incapazes de perdoar, incapazes de agir na direção da luz, por razões vaidosas, por razões pessoais e por escolhas, vermos então que neste mundo de provas e expiações convive-se com todos os tipos de espíritos primitivos, em regeneração, evoluídos, mas com débitos e missionários. E foi isso que disse aqui o texto, que se a fé não funciona com obras, com caridade, que cobre a multidão de pecados, não importa, como disse São Paulo, eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, sem eu ter amor, sem eu agir na direção do meu próximo. E para eu agir na direção do meu próximo com a plena condição de que a caridade é incondicional, eu preciso me trabalhar como criatura ainda conflituada que sou diante do meu próprio caminho, não é? De ainda não ter a certeza qual é a minha origem, qual é o meu destino e qual é o propósito desta encarnação que eu estou vivendo, desta reencarnação. E a reencarnação esteve, então, no segundo momento depois de Moisés, quando Jesus Cristo veio em espírito, materializou-se, ou seja, incorporou um corpo de carne, como nós temos agora, e mostrou na prática qual seria a visão, né, de nossa evolução futura. Ele dizia, eu sou o Filho do Homem, o que eu faço vós fareis e com mais condições ainda, e pregava motivação aos apóstolos que compreendessem não apenas como milagre, mas como ciência do universo, que até hoje ainda não compreendemos claramente, mas que compreenderemos mais cedo ou mais tarde, porque a gente tem que lembrar isso em todas as nossas decisões e escolhas, que terão consequências, porque tudo é energia, e a energia ela vibra, ela vai e volta, que nada ocorre por acaso, e que nós somos eternos, portanto, não é? Estamos habitando mais uma vez um corpo de carne. E estamos numa casa espírita, uns pela primeira vez, mas talvez a maioria não, lembrando por sonhos ou por subconsciência que essas reuniões que nós estamos tendo aqui, antes de reencarnarmos nesta vida, também nos foi dada toda essa lembrança. Porque no mundo espiritual, que não é fantasmagórico, é organizado, é a origem da vida, de lá nós viemos e aqui nós estamos reencarnados, portanto, a ação do trabalho é tão intensa quanto aqui. Nós, felizmente, conseguimos levantar um pouquinho do véu desta certeza, mas não basta. O propósito, né, do Espiritismo é nos fazer seguir com serenidade, como andava Chico Xavier, o que é um desafio, é óbvio, para nós que ainda estamos, né, nos conflitos da carne, sem saber ainda se somos vítimas ou se somos vilões, sem entender o que significa resignação, sem entender claramente o que significa o bem e mal sofrer, que são questões que estão no Evangelho, segundo o Espiritismo, que significa causas anteriores das aflições, o que significa que se eu não encontro o problema da minha dor nesta existência, então eu não assumo a minha responsabilidade sobre isso e me torno vítima se eu não acreditar que eu já vivi em algum momento em outro corpo ou no plano espiritual e que eu cometi infrações na lei de causa e efeito, prejudicando ao meu irmão, prejudicando a natureza, prejudicando a mim mesmo, e que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então que o ângulo desta energia, que se não me atingiu naquela vida, vai
ser o meu resgate espiritual em algum momento, é o fardo. E Jesus dizia, né, bem-aventurados aqueles que sofrem, né, em meu nome, porque vinde a mim, né, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele dizia já para os apóstolos, então, quando ele esteve como corpo físico, e os apóstolos não eram apenas 12, né, 12 era o grupo que Jesus trabalhou para construir o cristianismo primitivo, mas havia muitas pessoas, tanto que o Sermão da Montanha se transformou na bênção mais ampla para o nosso planeta até hoje, que ainda, como disse o texto, é recortado pelo fanatismo. Se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou brasileiro, se eu sou judeu, se eu sou, né, branco, se eu sou preto, se eu sou amarelo, nos vemos por fora, mas não entendemos que somos filhos de um único Deus e criamos essas fronteiras, criamos essas divisões, criamos esta separatividade por fanatismo, como diz o texto, porque a obra fé sem trabalho não nos torna amorosos, como disse Jesus, que é o que temos que aprender a sentir. Não é fácil, eu digo por mim, porque tenho também todas as genéticas espirituais de todos nós que estamos aqui encarnados neste momento de transição planetária, para entendermos o que é o propósito desta doutrina maravilhosa que sumiu na Idade Média por oportunismo dos homens materialistas e sacerdotes oportunistas que simplesmente, né, dimensionaram de acordo com a sua capacidade de manipulação para poder, né, arrebanhar pessoas que não faziam o seu próprio trabalho, porque Deus está dentro de nós. Jesus disse, cada um é o seu próprio templo. Não é que São Paulo disse que nós deveríamos observar tudo e retirar aquilo que é bom, nos dando trabalho filosófico, religioso e de critério de bom senso? Se existimos, se pensamos, se temos um livre-arbítrio, nós podemos evoluir. Nós não somos embotados, ou seja, nós não somos limitados por um nascimento que, por uma razão que seja, nesta vida não tivemos oportunidade de estudar, de ter livros, de ser doutores da lei. O Espiritismo jamais pediu isso para as criaturas. Jesus pediu amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e faz como eu. E o resto vos será dado por acréscimo, inclusive o conhecimento que ele dizia dos mundos espirituais, como nós falamos, que não são fantasmagóricos, que têm objetos, que têm sustentabilidade, que têm suporte. São Paulo já há 2000 e tantos anos falou sobre o corpo incorruptível, está no Evangelho. O corpo incorruptível é o corpo espiritual, é o perispírito que Allan Kardec relembrou então, porque Jesus prometeu a sua volta. Ele voltou já naquela época, porque quando ele saiu do corpo ele apareceu materializado. Aí sim já não estava mais na carne, estava no mundo espiritual, com a força que é possível, com leis que a natureza tem, vindo do mundo espiritual, sem corpo físico, materializado, não precisava ser médium para enxergá-lo. Todo mundo é médium, mas uns são mais desenvolvidos por razões kármicas, porque devem mais nessa época do que outros, e precisam trabalhar voluntariamente para se equilibrar nesta lei de causa e efeito. No futuro isso será mais comum, porque não vai nos desestabilizar, no sentido de que se nós começarmos a ver o mundo espiritual e toda a sua atividade, lembrarmos de tudo que nós vivemos em vidas passadas, a gente perde o foco do que é o objetivo daquela encarnação, qual é o propósito, e nós viemos com um propósito. Tivemos esta reunião, portanto, então, como eu disse, no mundo espiritual, antes de reencarnar, para sabermos qual era o propósito de nossas vidas. E o Espiritismo torna isso um pouco mais claro nas obras, na cultura, no livro, no filme, nas palestras, né? Não limitado dentro da doutrina espírita. O Espiritismo é o futuro das religiões. É ciência, filosofia, religião, mas nunca quis ser a religião do futuro impondo os seus dogmas para quem quer que seja. Cada um tem o seu momento de maturidade espiritual, de maturidade intelectual, porque a morte não existe. Queiramos ou não, ninguém de nós, né, pode negar isso quando estiver no mundo espiritual já desencarnado. Essa é uma questão interessante. Eu estou assistindo, terminei de assistir uma série baseada lá em 1700, nos Estados Unidos, e tem lá uma personagem que é quaker, cristãos americanos, e que acreditam na espiritualidade
Mas no momento da série, o que todos nós dissemos sempre, ninguém voltou para contar. Não, voltaram sim. Jesus voltou. Jesus voltou e contou. Jesus ficou 40 dias, é que está tão atrás no tempo, e ficou lá num fenômeno lá até um determinado período, trazendo, né, a sua presença. Jesus comeu. Jesus se deixou tocar por São Tomé, materializado. E não foi só Jesus. Fenômenos espirituais aconteceram ao longo de toda a história, e no Rio de Janeiro, no Lar Frei Luiz, até 2015, fenômenos comprovados por fiscais, por autoridades isentas e negacionistas do espiritismo, de materialização de espírito, de teletransporte, ou seja, é possível sim aparecer como Jesus, assim como apareceu a Nossa Senhora para as crianças no segredo de Fátima, na religião católica. O que acontece é que Jesus sugeriu, né, que nós tivéssemos a luz debaixo dos segredos, não é? Das reuniões fechadas dos sacerdotes, para dominar os outros e ganhar poder material e espiritual sobre as criaturas, e colocar a luz à disposição de todos que precisam estudá-la para poder se libertar das trevas, para podermos entender que não basta somente falar palavras bem construídas, raciocínios bem feitos, porque eu vou sentir dor se eu continuar fazendo errado. Mais ainda, né? Porque eu tendo a responsabilidade, tendo conhecimento e não agindo na direção do trabalho, mais compromissos eu tenho. E a relatividade, então, do amor de um pai que sabe, né, que o filho reincidente vai perdendo, né, a sua inocência e a sua liberdade à medida que ele cresce, em idade, em consciência, aqui neste plano, o plano espiritual não é diferente, né? Deus nos responsabiliza a partir do tamanho de nossos conhecimentos, a quem muito será dado, né? Muito será pedido, que nós juntos, não é aqui somente usando a tribuna, cada um que vem aqui, né? Não devemos nos esconder e ter medo. O que foi feito na época que Jesus já sabia, porque era profeta, que seria recortada a sua doutrina, e lembrou bem claro que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má secará. Se reconhece a natureza da árvore pela qualidade do seu fruto. Então os romanos cortaram, né, a reencarnação e passaram a dominar, né, através da religião, e criaram o que nós vimos, né, a Idade das Trevas, a Inquisição, as Cruzadas, a queima das bruxas, a mediunidade se transformou, né, num fenômeno de perseguição. E sem julgamento, né? Isso foi até ainda a época de Allan Kardec, porque livros espíritas ainda foram queimados por alguns fanáticos, sendo que o espiritismo é totalmente cristão. O espiritismo, disse Allan Kardec, e depois, né, quando reencarnado como Chico Xavier, que se não tivesse a presença de Jesus, ele não estaria. E a máxima do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do evangelismo, não é fora do amor. E o evangelho, segundo o espiritismo, trata caridade moral, caridade espiritual. Então Jesus, sabendo disso, depois deste período de trevas, onde havia necessidade, porque ele mesmo disse, não é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem ele vier. Porque lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós já acumulamos energia kármica, nós já temos como se fosse uma caixa d'água com lodo no fundo, né? Que se você não limpar a caixa d'água, você bebe a água com lodo na tua torneira. Se você não filtrar essas energias, então a nossa caixa d'água espiritual vai sendo filtrada pelos nossos problemas, pelas nossas doenças, que nós não sabemos a origem, porque muita gente santificada nos conventos teve câncer de pulmão, câncer de fígado, e não sabe de onde. Porque a nossa média, a nossa ficha kármica tem em muitas encarnações passadas que já vivemos, nascemos, vivemos, morremos, mas vamos evoluir sempre, como disse Allan Kardec, dando propósito, então, e significado à busca da felicidade. Que não é imediata, não é instantânea. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, e eu vou errar porque eu não sou perfeito e não tenho essa condição. Seria uma hipocrisia, uma demagogia, assumirmos a postura impossível de São Francisco de Assis, que já vinha amadurecendo os seus propósitos em várias existências, e quando aconteceu aquele clássica renúncia ao seu pai, que queria que ele fosse um comerciante e que ele fosse um militar, e ele até tentou ser, ficou depressivo, um ano de cama, doente, ele saiu, brigou com o pai, mas quanta gente briga com o pai aqui e entra no outro lugar e faz a mesma coisa ali? E ele se transformou em São Francisco, ele cumpriu
a missão espiritual que ele tinha, porque ele já estava pronto para desabrochar. Nós não, se nós sairmos daqui, nós vamos vacilar em algum momento, nós vamos oscilar. A gente vai entender, como disse o Divaldo Franco, né, que perdoar não é esquecer. Esquecer é maluquice, né, nessa vida pelo menos, não é? Esquecer, você não vai esquecer. Perdoar é ressignificar, então, sentimentos que me atrapalham, que me transformam em uma pessoa odienta, e que esse ódio, como tudo da mente, é possível ser criado, porque nós somos deuses. Nós mentalizamos este corpo quando nos fomos colocados no útero de nossas mães, e por isso temos as características que nós temos. Se não tivéssemos essa força, esse impulso, essa seiva espiritual, a gente não nasce, a gente fica lá no plano espiritual. A gente sabe mentalizar, a gente mentalizou a vida que temos, e o ódio mentaliza o câncer, mentaliza. Então a gente precisa transformar aquilo que é psicossomático, que são doenças da mente, em amor, em caridade, em perdão. Esse é um exercício, meus queridos amigos, que não é de um dia para o outro, e que, a partir do momento que Santo Tomé viu Jesus materializado e tocou nele, a partir do momento que São Paulo viu Jesus no deserto de Damasco, fez o seu caminho, voltou, a partir do momento que nós entendemos isso, que este véu, né, esta película nos é relembrada na reencarnação, não é por acaso, nós não vamos mais esquecer. Posso sair daqui agora e dizer para todo mundo que eu sou ateu. Posso sair daqui agora e me comportar como um materialista. Eu posso sair daqui agora e agir contra todos os princípios do Espiritismo. Mas isso não vai amortecer tudo que nós já aprendemos, não vai apagar o passado da consciência, só vai me responsabilizar e me atrasar ainda mais o que Deus me dá como direito, porque a cada um segundo as suas obras. É o livre-arbítrio, e ele não impõe, porque quem impõe não ensina. O Sócrates, o filósofo, sempre perguntava, e Jesus perguntava: o que tu queres de mim? O que eu posso te dar? São Pedro aprendeu isso: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. O que tu quer? Qual é o caminho? O que tu precisa? Não é? Este é o propósito, então, para concluir, que o Espiritismo traz, porque Jesus, então, lembrando, né, que ele saberia que teria esta treva e este caldo de cultura religioso neste período, lá de 400 anos depois do cristianismo primitivo, até o século XIX, organizou no plano espiritual, primeiro com alguns filósofos, não é? A comédia, né, a Divina Comédia de Dante Alighieri já fala sobre os 7 infernos ou umbrais, regiões de sofrimento e regiões astrais superiores, intuitivamente. O filósofo René Descartes fala sobre penso, logo existo, lembrando, portanto, que se temos uma consciência, se pensamos e se acordamos, abrimos os olhos e estamos sentindo, nós existimos. Tem que ter um propósito esta consciência, somos filhos de Deus e somos criados para ser a sua imagem e semelhança, mas com a nossa característica pessoal. A cada um será dado segundo as suas obras. Jesus arrebanhou no plano espiritual santos e filósofos e líderes, não somente pessoas já livres e voluntários, né, mas pessoas que também tivessem a boa vontade de se autorresgatarem cumprindo alguns débitos. Hoje, neste momento, isso também está acontecendo com encarnações, dizem todos, não é? Aqueles que falam sobre o Espiritismo, que as pleiades de espíritos de luz estão nos ajudando para encarnar em vários pontos da sociedade, não somente na religião, mas com um dever de consciência social e moral para trabalharmos para um mundo melhor, porque a reencarnação é uma necessidade. A gente pensa, bom, por que eu não fico lá então? Se tudo é bonito, se a vida verdadeira é lá, por que eu tenho que reencarnar? Por que eu sou um bebezinho queridinho, né? Onde nada acontece, onde, tá bom, mamãe, né? Tudo que eu fizer, a mamãe passa a cabeça, daí depois eu me transformo num idoso caquético, muitas vezes abandonado pela família, sem saber o porquê, e tenho que morrer, e muitas vezes do pó vim e do pó voltarei. Por quê? Por que isso me mantém ético? Por que isso me mantém moral? Por que isso me mantém em conflito se eu traio esta lei? Porque a minha consciência é além da matéria. E a reencarnação, então, é a lei que Deus nos dá por amor, como uma escola de lapidação. E o propósito, então, de Allan Kardec reencarnar foi exatamente isso. No momento onde as mesas, né, que faziam barulhos, né, as cestas, né, eles amarravam um lápis numa cestinha, o fenômeno de magnetismo virou moda na França. Allan Kardec negava isso naquela encarnação, era já um pedagogo conhecido, mas acabou
pensando logicamente. Bom, se tem ali algum movimento, tem que ter uma inteligência por trás, tem uma lógica nisso. E aí esses fenômenos aconteceram no mundo inteiro, porque Deus permitiu e estimulou. Através da administração de Jesus, se fundou a Sociedade de Paris, se estudou cientificamente e se fizeram 5 obras que Allan Kardec fundou como a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tem mais um que eu sempre erro, eu esqueço os quintos, né? Daqui a pouco eu vou me lembrar. E, portanto, o Livro dos Médiuns. Cada obra dessas se explica, por exemplo, o Céu ou o Inferno, o que acontece comigo quando eu desencarno. Eu vou para um daqueles umbrais lá que estava na Divina Comédia, já antecipando um pouco da cultura. E depois, o que acontece? O Evangelho fala sobre a questão religiosa e moral. O céu e o inferno, como nós falamos, fala sobre isso. O Livro dos Médiuns fala que a mediunidade é igual à visão, é igual à audição. Todos nós temos em algum grau ou menor grau. O atleta corre mais que eu, não é? Uma pessoa que não tem a miopia enxerga mais que eu. Mas não quer dizer mais ou menos, o músico talvez não, mas enfim, depende muito das nossas habilidades construídas pelo trabalho, pela lei de causa e efeito. E Jesus, então, organizando tudo isso, criou o movimento espírita através da obra de Allan Kardec, materializou o espiritismo para que nós tivéssemos o propósito de compreender isso e sanearmos o planeta para entrarmos no mundo de regeneração. Resgatarmos, né, as nossas dívidas para encontrarmos, né, me avisa aqui o sinal da campainha, né, resgatarmos as nossas dívidas através desta certeza de que a cada um segundo as suas obras, nós teremos a saída para a porta estreita e entenderemos melhor o propósito de nossas vidas, que não é viver para a matéria, é usar a matéria em favor do espírito, é usar a dor para aprendermos a ser sábios, é usar a alegria para dividirmos e compartilharmos, né, como bênção, como bálsamo. Sendo assim, muito obrigado por este espaço de tempo que nós podemos compartilhar um pouco desta visão pessoal que carregamos, mas sabendo, né, que ainda que eu fale a língua dos homens, né, sem obras, fora da caridade não há salvação, a gente tem que agir, porque é o amor que cobre a multidão de pecados. Vamos fechar os nossos olhos, então, por favor, para mantermos este momento e nos prepararmos para a transfusão de energias no passe, pedindo ao Senhor que amplie este sentimento além do Sou, para este bairro, para esta cidade, para as instituições que trabalham por amor e para os irmãos caídos que ainda precisam te encontrar, Jesus, e que possamos ser teus servidores em cada momento que nos seja chamado. Muito obrigado, seja feita a tua vontade, que assim seja.